Outra baixa. Mãe. Pode falar. Cuidado aí. Você tá gravando isso? Tô, olha lá. Fala, você tá ao vivo. Fala oi pra turma. Oi. Agora nós vamos colocar aqui também, ó, nesse aqui. Cuidado com a cadeira, vai cair pra trás. A gente liga ali, ó, no Facebook. E aqui, você sabe como chama? Instagram. Ah, sei. Sabe? Quando você ficar grande, aí você vai ter um Instagram e um Facebook. Eu sei. Você vai participar hoje? Vamos ver, ó. Pouco. Samuel Lidivânia falou oi. Será que falou oi pra mim ou pra você? Acho que é capaz de ter falado oi pra você. Oi. Olha lá, as pessoas vão entrando. Nossa, 2, 3, Vai contando. 4. Ah, outra dele. Olha lá, fez um monte de carinha, ó. Lê o nome da pessoa que mandou carinha pra você. Oi, Vitor, olha lá. Ah, é a Nicole. Olha lá, a Nicole. Falou, oi, Vitor, tô com saudades. Fala oi pra Nicole. Oi, Nicole. Vem mais pra trás que ela tá enxergando só seu olho, não tá enxergando você. Aí. Fala que você tá com saudade também. Quando que ela vai vir pra cá? Pergunta pra ela. Não sei. Pergunta? Ela tá te escutando. Pergunta você. Nicole, depois você fala pra sua mãe mandar mensagem pra mim, tá bom? Pra gente combinar quando vocês forem vir pra cá. Quem mais? Quem mais? A Camila, ela mandou uma pergunta. Oi, doutora, poderia falar um pouco sobre a cirurgia? Ai, cuidado, o que Vitor. que- Para a celulite? Obrigada. Bom, vamos conversar, né? Sim, mas peraí. Não respondeu ainda, Nicole. A hora que ela responder, eu te aviso. Não é. Ó, se você. Cuidado, tira o dedinho. Mas a mãe... Ali, ó, vamos ver se a Nicole respondeu. Nicole Martins. Oi, Vitor, tô com saudades. Ainda não respondeu de novo. Ah, ela respondeu. Logo, logo. Logo, logo ela vem, ela escreveu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 15 de agosto, estamos aqui fazendo nossa live. Hoje a gente começou mais tarde, nosso penúltimo dia de atendimento antes de umas férias que a gente vai tirar, então foi bem corrido. Acabamos começando aqui depois. Tá um pouco escuro, mas vocês conseguem, acho que me ver e me ouvir bem, né? Hoje o nosso foco, eu tô só organizando aqui o celular. Hoje o nosso foco vai ser falar sobre lipoaspiração. E a gente recebeu algumas perguntas, né? E enquanto eu vou respondendo essas aqui, também quem quiser mandar outras perguntas, fiquem à vontade, podem ir mandando, que eu vou respondendo, tá bom? Eu vou aproveitar e vou começar com a pergunta do Samuel Lidivânia, que me mandou aqui pelo Face. Me perguntando se é simples a cirurgia de papada. Então, como a gente tá falando de lipoaspiração, uma das técnicas para melhorar a papada realmente é a lipoaspiração, desde que o paciente tenha gordura, né? Então, qual que é a melhor indicação de lipoaspiração? Aquela gordura localizada, que o paciente faz atividade física, se cuida, emagreceu, perdeu peso, mas aquilo não sai. Uma dessas regiões é a papada, outras regiões são as regiões do flanco, então aqui na lateral, né? Que é muito mais difícil também de sair. E outras regiões que aí seria individualmente, cada paciente às vezes ganha peso ou acumula numa certa região, tá? Da papada, Samuel, não é uma cirurgia complicada, né? Mas a gente precisa avaliar se essa papada ela é só às custas de gordura realmente, ou se a gente tem sobra de pele nessa região. Então, pacientes mais jovens, geralmente é só acúmulo de gordura. Se o paciente já tem uma pele fina, começou o envelhecimento, não tem ângulo de mandíbula tão marcadinho, né? Às vezes a gente precisa associar alguma outra artimanha para melhorar esse contorno da papada, tá? E a gente também precisa ver o ângulo que essa pessoa tem. Então, como que isso aqui, ó, eu vou virar de lado para vocês verem, porque eu não tenho um ângulo tão favorável. Então, ó, quando eu fico de lado, eu não tenho esse ângulo reto, né? Isso aqui em mim, ele é mais oblíquo, tá? Então, a gente também tem que avaliar essa anatomia. Se o paciente tem isso aqui oblíquo, ou seja, só pra vocês entenderem, né? Pra gente poder.
Então, vamos imaginar meu super desenho. Então, vamos imaginar que aqui é o lábio, ó. Imaginar que aqui é o lábio, aqui é o queixo e aqui é o pescoço, né? Tem gente que tem, como o meu, isso aqui é mais oblíquo. E tem gente que não, que isso aqui é mais entradinho, que isso aqui é mais pra trás, tá? Eu preciso também avaliar o que tem aqui atrás. Aqui atrás tem a traqueia, esôfago, né? Nessa região aqui. Então, tem gente que já tem esse ângulo bem marcadinho. Tem gente que tem esse ângulo mais oblíquo. Se isso aqui tiver, além disso, uma gordurinha aqui pra frente, aí a gente pode fazer essa lipoaspiração dessa região. Nem todo mundo que fizer a lipoaspiração dessa região vai ficar ângulo reto, vai ficar bem retraído pra trás. Porque se tiver a parte anatômica mais projetada, vai ficar oblíquo, tá? E a gente também avalia se tem sobra de pele. Se é uma sobra de pele inicial, a gente pode pensar, por exemplo, em fios de tração. Então, a gente tem alguns fios que a gente pode dar uma leve esticadinha nessa pele. Se já for uma pele mais flácida, a gente já tem que indicar cirurgia, fazer um mini lifting aqui dessa região do pescoço. Então, faz aquela cicatriz em volta da orelha, solta toda essa pele, trata essa musculatura que é o platisma, melhora o contorno muscular e aí a pele vem por cima, tá? Em algumas situações a gente faz isso até junto, né? Faz a lipoaspiração da papada e já trata essa região, essa sobra de pele, essa sobra muscular, tá? Vamos lá. Samuel, respondi. Se tiver alguma dúvida ainda me manda, tá? A Aline me perguntou, toda lipo de abdômen tem que mexer no umbigo, refazer o umbigo? Não. Aline, lipoaspiração não mexe com o umbigo. A abdominoplastia, que é a cirurgia do abdômen, se ela for uma cirurgia completa, sim, ela vai mexer no umbigo, vai ter aquela cicatriz, tá? Agora, lipoaspiração não necessariamente. O que a gente faz, geralmente, é um furinho acima do umbigo pra gente poder aspirar, tirar a gordurinha dessa região acima, aqui pra cima. E algumas regiões, alguns furinhos perto da virilha, quando a gente quer fazer a lipoaspiração do umbigo pra baixo. E algumas outras regiões, alguns outros furinhos, dependendo da anatomia de cada paciente, tá? Mas a gente realmente, pra lipoaspiração só, a gente não mexe no umbigo, só se for a cirurgia do abdômen, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Tem bastante gente assistindo. Esse horário tem mais quórum, né, gente? Às 5h30 geralmente é mais difícil. Eu sei, tem todo mundo saindo do trabalho, buscando a criançada na escola, trabalhando ainda, né? Vamos lá. Aí a Camila me perguntou, doutora, poderia falar um pouco sobre a cirurgia para celulite? Camila, cirurgia para celulite é um pouco complicado. Não existe nenhuma técnica que trate totalmente a celulite, porque a celulite ela é multifatorial, né? Isso a gente tá falando, na verdade, quando tem aquelas ondulações na pele, né? Que em termos médicos, celulite também a gente pode usar para outras, para uma outra patologia, que é quando tem infecção de pele, fica bem vermelho, inchado. Mas falando em termos gerais, celulite que a gente associa com a mulher, aquelas ondulações na pele, né? Que são multifatoriais. Então, tem fatores genéticos, alimentares, hormonais, idade, qualidade de pele. Tem muitas coisas envolvidas, né? Inchaço, edema. Então, a cirurgia em si, existe uma técnica que é subcision, que é quando você tem alguma pelinha muito retraída, muito aderida, você pode ir com uma cânula ou com uma agulhinha e você vai soltar essa pele, vai fazer um furinho e vai tirar a aderência dessa pele ali. Mas se você só tira essa aderência e não faz mais nada, logo em seguida aquilo ali cola novamente na região. Faz uma fibrose, sangra um pouquinho, mas geralmente não tem tanto sucesso. Então, normalmente a gente faz a subcision associada com algum outro procedimento. Então, a gente usa muito hoje em dia estimuladores de colágeno, os bioestimuladores para tratamento da celulite, né? Além de drenagem, além de radiofrequência, além de todos os outros tratamentos corporais. Quando a gente vai fazer o uso dos bioestimuladores, por exemplo, um Radies, um Sculptra, né? A gente faz essa subcision, mas associada à injeção deste produto também, porque ele vai estimular colágeno na região, então aí sim a gente pode ter uma qualidade de pele melhor e aí pode melhorar essa celulite. Geralmente não é tratamento de sessão única, são várias sessões para a gente conseguir estimular o colágeno suficiente e associado a outros tratamentos também, tá? Vamos ver se vocês têm mais perguntas.
Ah, Aline, por nada, Aline, imagina. Deu pra entender, né, o que eu expliquei. Então, tá bom. Muito bem. Então, como vocês estão só me assistindo, só eu tô falando, vou começar aqui com as perguntas que me mandaram, tá bom? Ah, essa pergunta é interessante. A lipoaspiração pode ser feita em qualquer local? Eu vou considerar esse local de duas formas. Região do corpo e local físico para ser realizada, né, essa lipoaspiração. Então, local corpo humano, onde a gente tiver acúmulo de gordura que seja possível aspirar. Então, a papada que eu já falei é uma possibilidade. Essa gordurinha lateral, geralmente a gente faz isso associado quando faz prótese ou quando faz alguma cirurgia na mamopexia. Tira um pouquinho essa gordurinha daqui. Região abdominal, interno de coxa, culote, que é lateral, aqui próximo do quadril. Até a região do joelho, geralmente é uma regiãozinha que também acumula gordura, pode fazer. Do joelho para baixo já é mais complicado a gente indicar, porque a circulação ali é muito mais pobre, a cicatrização é pior, então é uma indicação de exceção, não é o comum, tá? E a parte posterior, então daqui de cima das costas, pode lipar essa região das costas, pode lipar essa região de flanco, que é essa região lateral, onde geralmente não sai sem lipoaspiração, geralmente ali é bem difícil, fica bem acumulado. Braço, né, também é uma região que a gente faz com certa frequência, né, a lipoaspiração. Então, acho que seriam mais essas regiões, tá? E onde que a gente pode fazer local físico? Depende do porte da lipoaspiração. Eu posso fazer uma lipoaspiração pequena, que eu vou aspirar 200 ml, né? Ou eu posso fazer uma lipoaspiração grande, que eu vou lipoaspirar 2 litros. Então, de acordo com o porte cirúrgico, a gente vai fazer uma internação em hospital, ou a gente vai fazer isso em caráter ambulatorial, vai fazer com anestesia local e o paciente vai embora logo em seguida, tá? Então, pequenas lipoaspirações são passíveis de fazerem de procedimentos rápidos, né? O paciente faz, terminou, vai para casa. Agora, procedimentos maiores que a gente precisaria de fazer com anestesia geral, por exemplo, ou uma peridural, uma RAC, aí a gente faz internado, pelo menos fica algumas horas em observação, tá? Cortinas, Lu decora. Oi, Lu, tudo bem? Preciso dizer, amei essa blusa. Obrigada, Lu. Marina, e aquela barriga de cesárea? A Rose me perguntou. Ô, Lu, vou aproveitar e vou te mostrar a minha persiana, pra você ver que tá tudo em ordem. A Lu super fez nossas persianas aqui do consultório. E aí, essa semana a gente fez uma revisão pra ver se tava tudo em ordem. Tá tudo certo, viu, Lu? Obrigada, eu não consegui não te responder no zap hoje. A Rose me perguntou, Marina, e aquela barriga de cesárea? Rose, então a gente precisa ver pós-cesárea se a paciente evoluiu com flacidez ou se é só aquele acúmulozinho de gordura, né? Algumas situações, até postei no Stories acho que um mês atrás, uns 20 dias atrás, uma indicação cirúrgica de uma paciente que a gente fez lipoaspiração do abdômen todo, né? E a cesárea tinha ficado um pouco retraidinha, sobra um pouco de pele, sobrou no caso dela um pouquinho de pele, era pouco. E a gente só corrigiu a cicatriz da cesárea e tirou um pouco desse excesso de pele só ali inferior. Não mexemos no umbigo, não fizemos aplicatura, não indiquei abdominoplastia para ela. Foi uma cirurgia mais conservadora, tá? Então, às vezes, a gente faz isso. Então, e tem paciente também que só tem aquela pochetezinha ali pequenininha. Então, às vezes, a gente faz com anestesia local, tá? Faz a correção desse excesso de pele. Se tiver uma areazinha pequena para lipoaspirar e para enxertar, é uma possibilidade também. A gordura, gente, ela é muito boa no lugar certo, né? Então, quando a gente faz lipoaspiração, a gente pode lançar a mão de enxertar essa gordura. Então, de tirar do lugar que ela não tá sendo adequada, né? Para melhorar alguma outra região. Claro que quando a gente fala em enxerto de gordura, não é um milagre, né? Nem tudo que a gente coloca fica, tá? Mas já melhora muito qualidade de pele, textura, mesmo que a gente não consiga dar grandes volumes para uma região, mas a gente já tem outras melhorias com o enxerto de gordura, tá? A Val Dias falando, eu já fiz a cirurgia, mas meu abdômen ficou alto, o que fazer neste caso? Depende, Val, do que é esse abdômen alto. A gente tem que ver desde lá de dentro até a parte mais externa. Então, tem paciente que a anatomia realmente é de ter um estômago alto. Às vezes tem a costela mais aberta, mais projetada para frente. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tem a costela da mama aqui em cima mais alta.
e ela vai por prótese, então até uma diferença quando ela for colocar prótese vai existir. Então a gente tem que ver a anatomia dessa pessoa, no seu caso, se não tem essa costela mais estufadinha. Outra situação, ver a musculatura, se a musculatura tá bem fechadinha, se tem uma musculatura forte, porque às vezes também a musculatura tá fechada, mas ela tá flácida. Então ela pode estar fechada e o intestino lá atrás empurrando esse músculo pra frente. Então se ele tá flácido, vai empurrar pra frente mesmo ele estando costurado, tá? Então a gente precisa ver se esse músculo tá bem forte também ou não, né? Às vezes sobra de pele ou acúmulo de gordura naquela região. Então, tem várias situações que a gente pode imaginar se o abdômen ficou alto. Isso eu tô falando dessa região mais superior, né? E da região inferior a gente não tem a costela, mas a gente tem alimentação errada, intestino que fica mais inflamado, mais estufadinho, musculatura também flácida, né? Então, a cirurgia, ela consegue corrigir até certo ponto, ela não consegue corrigir totalmente. Então, a gente faz, e a gente costuma falar que, olha, aonde terminou a cirurgia, começa a sua cicatrização e começa o seu cuidado, né? Se esse cuidado não houve antes. Então, tem que fazer atividade física, estimular esse músculo a ficar firme, ficar forte. Atenção à alimentação, né? A gente teve uma paciente que operou o abdômen, ainda ficou com aquela barriguinha um pouco mais estufadinha abaixo do umbigo. E aí, depois que ela voltou pra academia, voltou a controlar a alimentação, zerou, né? Resolveu. Por quê? Tinha um pouco do inchaço da cirurgia e tinha um inchaço interno, não é só do músculo pra fora, né? Tem muitos pacientes que depois da cirurgia ou antes eu falo, olha, eu preciso que você perca peso, emagreça por dentro, por saúde, né? Porque às vezes a gordura que a gente enxerga é só essa gordurinha aqui de fora, né? Mas a gente tem gordura dentro do intestino, no fígado, né? E isso tudo é prejudicial para a saúde. Então, se eu tenho a paciente que tem braço fino, perna fina, acumula tudo nessa região, mesmo com braço e perna fina, eu preciso que às vezes a paciente emagreça. Lembra que os cardiologistas sempre se preocupam com a circunferência abdominal? Por quê? Porque o acúmulo de gordura interna nessa região vai trazer um monte de outros malefícios, tá? Então, nem sempre a abdominoplastia, a lipoaspiração vai conseguir resolver. Às vezes é alguma coisinha mais interna que a gente tem que associar. Então, tem paciente que às vezes a gente precisa perder peso para o conjunto da obra ser perfeito, tá? A Joyce. Oi, Joyce. A dor da lipo dos flancos dói mais depois com anestesia local ou geral? No pós, Joyce, igual, né? A única diferença é que, por exemplo, quando faz às vezes anestesia geral, algumas medicações que a gente usa no centro cirúrgico duram 24 horas. Então, no primeiro dia vai ser mais confortável. E a anestesia local, a gente geralmente não usa esse tipo de medicação mais forte. Então, passou o efeito da anestesia local, já vai começar a sentir um pouquinho, né? Mas tem outras medicações que a gente pode tomar via oral para segurar a dor da lipo também, tá? Para lipoaspirações pequenas, a gente normalmente faz nível ambulatorial. Ou faz uma sedação leve, se o paciente for muito ansioso, faz local uma sedação leve, tem alta tarde. Ou se o paciente for muito tranquilo, aí a gente faz só com anestesia local e for uma lipinho pequena, tá? Então, vai depender da conversa nossa, né? Do que a gente vai decidir. Se a gente vai fazer isso com local uma sedação ou com uma anestesia geral, tá? Mas a longo prazo, então, por exemplo, lá no terceiro dia, que vai ter o pico do inchaço, que vai incomodar um pouquinho mais, independente do tipo de anestesia que a gente fez, tá bom? A Val me perguntou, tem como fazer a lipoaspiração só nesse lugar? Pois minha barriga ficou bem retinha, já faz 3 anos que fiz. Claro, se for uma gordurinha, né? Tem como dar só anestesia local? Se for uma quantidade pequena, a gente faz uma quantidade pequena, uma lipinho em alguma região localizada. Quem mais? Vamos ver. Perguntas. Bom, então vou deixar vocês me fazerem mais perguntas. Agora eu vou continuar aqui com as nossas que já tinham recebido. Qualquer médico pode fazer lipoaspiração? Pode, né? Quando você se forma médico, você é autorizado a fazer tudo, inclusive neurocirurgia. Mas a gente preza pela boa prática, né? De que o médico que vai fazer realmente tem experiência e treinamento para aquilo, né? São 6 anos de faculdade.
no nosso caso, né, como cirurgiões plásticos, 2 anos de residência em cirurgia geral, que você aprende a operar zilhões de coisas, vesícula, apêndice, vascular, tórax, drenatórax, acompanha também as cirurgias da neuro, claro que a gente não opera, mas acompanha para ter ideia se chega um paciente numa emergência, o que a gente tem que fazer. Então, é um treinamento em todas as especialidades cirúrgicas, plástica, né, gastro, coloprocto, cirurgia torácica, tudo, cirurgia pediátrica, né, uro. Então, a gente faz esse treinamento de 2 anos. Depois de 2 anos, você decide qual subespecialidade dentro da cirurgia, dentro da área cirúrgica, você vai querer fazer. Então, para a cirurgia plástica, são mais 3 anos, né? Especificamente só vivenciando no dia a dia, todos os dias, tanto centro cirúrgico quanto ambulatório, cirurgia plástica. Então, para você estar um mínimo de habilitação que você tem que ter, espera-se que o médico faça 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência para fazer cirurgia plástica. Mas cada um vai ter que assumir aquele risco, né? Tanto de se expor com um profissional que não tenha habilitação, quanto o próprio profissional trabalhar numa área que não domina, né? Pode, né? Não é recomendado. Assim como a gente vai escolher eu quero um cirurgião cardíaco. Eu quero um cirurgião cardíaco que realmente tenha feito cirurgia cardíaca, né? Eu não quero uma outra pessoa para aquilo, né? Que fez um cursinho de qualquer coisa, ou de repente um cardiologista que trata arritmia. Eu quero saber aquele cardiologista que é especialista em arritmia, né? Não quero um clínico geral que fez um curso de final de semana de eletro, né? Eu vou querer um profissional que tenha capacidade para resolver todas as coisas mais difíceis daquela especialidade. E no meu caso, por exemplo, na caso da cirurgia plástica, que a gente vê muito hoje em dia, invasão de outras áreas, né? Na estética, por exemplo, quando a gente fala de procedimentos minimamente invasivos, a gente tem que estar preparado para a complicação, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que fez um procedimento X, né? Com um outro profissional, não médico, né? De uma outra área, insatisfeita, né? Falou, olha, eu procurei, não fiquei feliz e gostaria de melhorar. E a gente correu atrás, melhorou, agora tá tudo em ordem. Mas, às vezes, a pessoa não vai na pessoa certa, ou às vezes a pessoa acha que tem habilidade para aquilo, ou que tem treinamento para aquilo, e às vezes não tem, né? Então, por exemplo, na cirurgia plástica, a gente tem um site, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e tem também o site do CREMESP, que é o órgão que rege os médicos do estado de São Paulo, por exemplo, para a gente saber se o médico que você vai procurar está habilitado, está dentro do Conselho Regional de Medicina, e se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Porque aí você tem um pouco mais de tranquilidade, né? Para ter certeza que aquele profissional está habilitado, tá? Pessoas de todas as idades podem fazer lipoaspiração? Podem, né? Desde que a gente seja maior de idade, ou se for naquela faixa etária pré-adolescente, adolescente, desde que tenha autorização de pai e mãe, né? Pra gente poder fazer. Idade em si, por exemplo, mais avançada, se eu tenho um paciente de 70, 80, posso. Se tiver boa saúde, tiver uma boa indicação, a idade por si só não é limitante, tá? A gente tem pacientes, às vezes, com 40, que tem alguma doença mais limitante do que o paciente, às vezes, de 60, tá bem de saúde. Quais doenças prévias podem impedir uma pessoa de fazer lipoaspiração? Então, principalmente trombofilias, pacientes que precisam fazer uso de Clexane constante, né? Ou que tenham alguma doença hematológica, porque aí vai sangrar um pouco mais, vai ficar mais roxo, o resultado vai demorar mais para aparecer. Não é uma contraindicação absoluta, tá? Mas é uma contraindicação parcial. Vamos pensar assim, se tiver a doença controlada também a gente pode fazer. Agora, qualquer outra doença descontrolada, né? Então, por exemplo, diabetes, pressão alta, hipotireoidismo, doenças autoimunes, né? Qualquer coisa que esteja fora do prumo, que o paciente não esteja bem fisicamente, anemia, né? Pode fazer com que a gente adie essa indicação cirúrgica, tá? Dependendo do nível de anemia, a gente vai ter que repor antes, ferro, se for ferropriva, ou procurar um hematologista especialista para descobrir causa, se ainda foi um achado de exame, se o paciente nunca fez aquele diagnóstico, tá?
Posso fazer lipoaspiração acima do peso? Posso. Pode. É o ideal? Não, né? Lipoaspiração não é uma técnica indicada para perda de peso. É uma técnica indicada para melhora do contorno corporal, para a gordurinha localizada, tá? Então, as melhores lipoaspirações são aquelas em poucos de volumes pequenos, localizadas em regiões pequenas, né? E aí você vai ter a melhor indicação. Ah, mas eu vou fazer uma abdominoplastia e eu tenho uma gordurinha no abdômen. Posso fazer? Claro, a gente associa muito, né? Mas o ideal é que o paciente esteja próximo do peso, não tenha aquela gordura intra-abdominal. Por exemplo, o paciente está super acima do peso e quer fazer lipo de papada. Como é que você vai lipar a papada toda, mas você não vai lipar o rosto, não vai lipar o resto do pescoço, não vai lipar o tronco, vai ficar uma coisa desconexa, né? Vai ficar um resultado esquisito. Então, a gente tem que indicar bem, né? Para ter um bom resultado. A principal que eu vejo da cirurgia plástica é a melhor indicação para cada paciente, né? Porque técnicas a gente tem inúmeras para tudo, né? Técnica de mama, tem mais de 20, né? Prótese, sei lá, tem mais de 10 técnicas, né, descritas. Então, para cada paciente eu vou ter anatomia, vou avaliar qual técnica é melhor para aquele caso naquele momento, né? Eu acho que isso que é o principal, a gente conseguir enxergar essa individualidade, essa busca também de desejo de cada um, de necessidade de cada um, tá? Pra gente poder oferecer o melhor resultado, tá bom? Quais os limites da lipoaspiração e como é a recuperação? Limites. O limite, ele é bem grande, né? Então, o limite colocado técnico é 6% do peso, né? 6% do peso 6, 7% até que é bastante, se a gente for pensar um paciente de 60 quilos, 6 vezes 6, 36. Então, 6, 7, 42. Então, eu posso lipar mais ou menos ali uns 4 litros. Gente, 4 litros de lipoaspiração é muito. É muito. Dificilmente um paciente de 60 quilos tem necessidade de lipar 4 litros, né? Geralmente, lipoaspiração a gente vai ali 2, 2,5, 3, assim, estourando se tiver muita área, tá? É muito raro a gente fazer lipoaspiração 6 litros, 5 litros. Aí, talvez a indicação tenha sido não tão bacana. Talvez o paciente tivesse que ter perdido peso antes. Lipoaspiração não é para emagrecer, é para retirar a gordurinha localizada, tá? Então, existe esse limite, mas esse limite a gente sempre ainda coloca ele abaixo, tá? Raramente a gente chega nesse limite. E a recuperação? Então, se for uma lipoaspiração convencional, vai ficar roxinho, inchado, um pouco dolorido. E o resultado, ele é a longo prazo. Então, com 1 mês já vai estar melhor, com 3 meses vai estar melhor ainda, e com 6 vai estar melhor ainda, tá? Então, a lipoaspiração é um resultado mais gradual. Claro que o roxinho, o inchaço inicial, a gente fala 15 dias já dá para sair um pouco do roxo, 1 mês já tá melhor do que tava antes, mas legal mesmo a partir do 3º mês, tá? E aí vai gradualmente, esse inchaço vai regredindo, e essa velocidade de inchaço é individual, né? Quando a gente associa a drenagem linfática, acelera esse processo, então ajuda, o paciente recupera mais rápido, tá? Quanto custa uma lipoaspiração? Então, se a gente for pensar individualmente o que cada paciente precisa, pode custar de 1.000 a 1 milhão, né? Depende do quanto o paciente precisa, qual é o tipo de anestesia, qual região, se é uma região de risco, se é uma lipoaspiração secundária, se o paciente já fez uma lipo, se já tem fibrose, se não tem. Então, existem inúmeros fatores que podem interferir no valor. Além disso, individualmente, cada cirurgião tem o seu limite de preço, de valor, né? De serviço que vai oferecer, como que vai ser esse pós-cirúrgico, vai ser próximo do profissional, não vai ser, vai ser um contato só na época da cirurgia, depois vai ver depois de 3 meses, depois de um ano, ou vai ser um contato semanal, ou a cada 5 dias, ou toda semana, né? Vai dar alta quando? Com 1 ano, vai dar alta com 1 semana, vai dar alta com 1 mês. Então, tudo isso interfere, né? Porque a gente existe, além de custo de cirurgia, existe um custo fixo do profissional. Pra gente existir, pra eu estar aqui hoje fazendo essa live, tem a luz que tá me custando, tem toda a decoração que foi o consultório, tem o investimento que a gente fez no prédio novo, tem todos os cursos que eu faço de final de semana, que eu faço congresso,
para trazer as melhores técnicas, isso custa, esses congressos são caros. Tem as funcionárias que ficam aqui para me auxiliar, que me auxiliam muito, auxiliam vocês. Então, cada profissional tem uma realidade. E aí, essa realidade pode impactar ou não também em questão de valores e de preço. E se esse tempo que eu vou despender para o paciente, para cada paciente também, né, tem relação com isso, tá? Qual tipo de anestesia é usada neste procedimento? Acho que isso eu já respondi no comecinho, né? Tanto pode ser local sedação, geral, dependendo do local que a gente for fazer e da quantidade que for lipoaspirar. Riscos e complicações. Bom, riscos. Riscos cirúrgicos de qualquer cirurgia. Sangramento, infecção, abertura de ponto. Isso é um geral. Se a gente tiver sangramento, geralmente na lipoaspiração é um sangramento mais localizado, né? Vai ficar aquele roxinho, mas é um sangramento mais contido. Dificilmente você precisa abordar uma lipoaspiração por sangramento. Geralmente ele para sozinho. Mesmo porque a hora que a gente tá fazendo a lipoaspiração, a gente tá lipoaspirando gordura, mas também tá sendo lesado o vaso, né? Então, aquele vaso que tá do lado daquela gordurinha, ele se rompe e sangra um pouquinho ali naquela região. Então, sempre vem um pouquinho de gordura e às vezes vem um pouquinho de sangue também. Então, se for uma lipoaspiração muito grande, 6 litros, anemia, né? Um risco bem provável de acontecer. Dificuldade de cicatrização, de recuperação depois também, porque vai estar anêmico, né? Demora de volta às atividades, porque vai estar mais debilitado, então vai demorar mais para voltar às atividades. E o principal risco quando a gente faz enxerto de gordura, por exemplo, é você que tá colocando aquela gordurinha nessa região e essa gordurinha entrar em algum vaso e esse vaso vai para algum órgão vital. Então, uma embolia gordurosa pode acontecer, raro, mas pode, né? Então, sempre que a gente vai fazer enxerto tem que ser bem superficial, a gente evitar fazer enxerto de gordura dentro do músculo, que tem muito mais vascularização. Uma cirurgia mais prolongada pode aumentar o risco de trombose de membros inferiores e aí ter uma embolização, uma embolia vai fazer uma embolia também pulmonar, cerebral, né, para algum outro lugar. Que são os riscos mais drásticos, assim, né? Mas se a gente pensar no dia a dia de lipoaspiração, complicação mais comum, irregularidade, né? Às vezes faz alguma fibrosezinha e não fica tão lisinha aquela pele, às vezes faz alguma aderência em alguns lugares. Que horas são? 7h25. Oi. Fala aí, Vitão, o que tem de complicações em lipoaspiração? O que é complicações? Eliminação. O que é complicação? Quando não fica... Quando dá algum probleminha. Você vai ler aí? Sim? E lipoaspiração, você sabe o que é? Não? Não. Não? Sorte a sua, né, Vitão? Não tá precisando. Tá com a barriga tanquinho, né? É, né? Por que ali aparece você e aqui não aparece você? Porque a câmera do celular é diferente em cada aparelho. 7, 8. Por que aqui tem 7 e aqui tem 8? Não sei. Encosta aqui pra trás. Olha lá, a Joyce falou oi pra você. Oi, Victor. Fala oi pra Joyce. Oi. Fala oi. Fala oi, Joyce. Pergunta, tudo bem com a Duda e com a Nanda? Ai, peraí. Olha, só falou 2 coisas. Posso terminar pra gente ir pra casa? Pode? 5 minutinhos a gente termina já. Faz assim, 5. 5. Agora são, Só vamos que ver que eu horas tenho são? 7h25? Mas eu tenho 6. Então agora são 7h25, a gente termina às 7h30, pode ser? Sim ou não? Peraí. Agora é 7h25, a gente vai terminar 7h30. Daqui 5 minutos. Não, mãe. Não, por quê? Não pode 5 minutos? Quer que eu termine então daqui 10 minutos? Pode ser 5. Pode ser? Então tá. Tchau, fui. Pera aí, vai bater a cabeça? Ai.
Ah lá, mais alguém falou oi. Ali falou, oi, Vitor, tudo bem? Beijão, Vitor. Mãe do Juan. Quem que é Ali? Ali é só uma plantinha. Avenida. Mas a mãe do Luan? Do Juan. Quem que é o Luan? Ah, Golden Seven. Vizinho. Manda um beijo pra ela. Fala, oi, Li. Ali. Bom, a gente tava falando... oi, William, tudo bem? A gente precisa conversar, né? Tá grande o mocinho, você viu como ele tá grandão? Tá já com 6 anos. Terminando então de complicações mais comuns, a alteração às vezes faz alguma fibrosezinha, não fica tão retinho, pode ter alguma irregularidade. Que mais, William? O William pode me ajudar nessa resposta. Faz os pós-cirúrgicos também e vê bastante pós, né? Acho que é mais isso, assim. E as complicações mais graves que eu já comentei, né? Inchaço, tem paciente que faz um edema mais prolongado, mas não chega a ser uma complicação, isso é esperado, a gente explica, avisa, demora. Celso Tiese, ei Celso, tudo bem? Que legal. Elisandra, vamos lá, que mais? Tipo de anestesia, já falei, risco e complicação na lipo. Quanto tempo demora a recuperação da lipoaspiração? É preciso ficar de cinta? Bacana. Sim, eu geralmente indico a gente usar cinta. Não indico um uso muito prolongado e nem muito apertado, mas isso é individual de cada profissional, tá? Eu acredito que quanto mais apertada a cinta, pior vai ser a drenagem linfática superficial, né? Alterações de sensibilidade também acontece muito. Como é muito comum, a gente nem considera como complicação, né? Mas tudo que a gente descola, a pele fica solta. Então, até isso, o nervinho crescer de novo, pode tanto ficar dormente, ou se de repente cresce muito, tem paciente que fica com um pouquinho de sensibilidade meio dolorido, né? Ali naquela pele descolada. E a cinta, então, quanto mais a gente apertar essa cinta, mais eu vou obstruir esses linfáticos superficiais. E a hora que você tá com a cinta, ótimo, tá apertadinho ali, quase não incha, mas a hora que você tira, acaba inchando, ou acaba inchando outras regiões. Então, às vezes, se você usa a cinta abdominal muito apertada na região do abdômen, incha ao redor, em volta, né? Mas isso é de colega para colega, tem colega que prefere malha mais apertada, tem colega que prefere malha mais leve, mais tranquila, eu prefiro malhas mais tranquilas. Então, raramente eu peço para meus pacientes apertarem as malhas, tá? E malha mais flexível. Hoje em dia a gente tem umas malhas que respiram melhor a pele, que se adequam melhor, não fica aquela coisa tão seca, tão aderida ali, que incomoda, é mais quente. Então, hoje em dia é mais tranquilo as malhas, tá? Geralmente a gente faz o uso dessas cintas no pós-cirúrgico em torno de 40 a 60 dias, dependendo de cada caso, tá bom? E quanto tempo demora a recuperação? Recuperação, se a gente for pensando, doutora, eu quero fazer a lipoaspiração e voltar a trabalhar, né? Então, uma semaninha, pelo menos, de recuperação, 15 dias, dependendo da quantidade de lipoaspirado, se teve anemia no pós, se não teve, se tinha antes, né? Se foi uma quantidade pequena, se foi bem indicado. Então, isso tudo interfere. Mas se a gente estiver pensando em movimentação, como a lipo a gente faz mais, os cortinhos são bem pequenos, os furinhos, a chance de abrir é muito pequena, né? Porque os cortes são pequenos. Então, geralmente a gente avalia com 7 dias, tira ponto com 7 dias e vê como é que tá esse paciente. Às vezes, se tiver tudo bem, eu libero para voltar a trabalhar. Se não, espera pelo menos mais uma semaninha, tá? Como a recuperação, o inchaço, isso demora, isso não vai te atrapalhar no dia a dia. Vai voltar a trabalhar, não vai estar pronto, ainda não vai estar terminado, o resultado final da lipo não vai estar visível, mas pode voltar a trabalhar, tá? Quais os cuidados não são necessários antes e depois da cirurgia de lipoaspiração? Gente, gordura é uma célula danada. Eu posso diminuir a quantidade de células, mas as células que ficaram, se forem estimuladas, elas vão aumentar. Então, o paciente que fez lipoaspiração se engordar, vai perder. E vai ficar esquisito, porque a pessoa começa primeiro a engordar em outras regiões que tem mais quantidade de célula de gordura, engorda outras regiões que não engordava antes e depois engorda na região que fez a lipoaspiração. Então, se a pessoa for muito descontrolada, engordar 10, 20 quilos, pode esquecer, já era a lipoaspiração. O resultado, jogou no lixo, tá?
Engordou ali uns 5 quilinhos, vai perder tudo? Não vai perder tudo, mas perde um pouco do resultado. Então, se você quer um resultado top, você opera e ainda até depois, passar do tempo de recuperação, até emagrece um pouquinho, fica melhor ainda. Mamãe, você pode deixar mais largo? Posso. Obrigado. É preciso ficar internado depois da cirurgia de lipoaspiração? Então, depende, né? Se foi uma lipoaspiração grande, a gente geralmente deixa internado de um dia para o outro. Se foi uma lipoaspiração mais rapidinha, menor, tem alta no mesmo dia, tá? Então, 7h30, falei 5 minutos, acertei. Vê se ficou bom. Vamos ver? Acertou. Ficou bom? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos ver agora se tem últimas perguntas pra gente finalizar? Vamos ver. Gente, já são 7h30. Quem tiver a última pergunta pode mandar. Rapidinho a gente finaliza. Quem não pôde assistir ao vivo pode compartilhar a nossa live. Fica aqui no Facebook gravada. E no Insta fica até amanhã, tá? O que mais? Ai, quanta gente, que legal, né? Esse horário ficou bem bacana. Gente, ó, pra falar em horário bem bacana, a gente vai tirar alguns dias de descanso, né? Então, nos próximos 15 dias não estaremos fazendo o nosso papo de plástica, estaremos off. E a gente deve voltar na primeira semana de setembro. A gente ainda só não vou confirmar isso com vocês, porque a gente já volta com um centro cirúrgico bem intenso quando eu voltar de férias. Então, a gente só precisa confirmar se quinta, que horário que a gente vai acabar, para conseguir estar aqui com vocês. A princípio, se houver alguma mudança, eu aviso vocês pelo Stories, tá bom? Vou tentar compartilhar um pouquinho também desse nosso descanso, da nossa viagem, que a gente vai ter uns dias de folga. Mas a princípio volto com vocês então no começo de setembro, tá bom? Obrigada pela presença de todos, pelas perguntas, que eu acho que foi bem enriquecedor. A gente se vê em setembro, tá bom? Até mais!